Eu vou te provar aqui que o problema às vezes não é o filme em si, mas as expectativas que nós temos antes do filme. Fala pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos ao Erro de Continuidade. Eu sou Gustavo Silva, seu apresentador, e hoje vamos falar sobre três sequências que são odiadas, mas que merecem muito o nosso amor. Bom pessoal, eu queria começar falando aqui de O Exorcista 2, The Heretic, O Herege. É um filme de 1977 dirigido por John Boorman, que é a sequência direta do clássico O Exorcista. Eu vou falar pra vocês, eu fui assistir esse filme aqui porque era uma sexta 13, eu acho. E eu tava afim de ver um filme bucha. Eu queria ver um filme de terror bucha. Eu queria aqueles bem bucha mesmo. Mas eu falei, vou dar uma chance pra esse aqui, porque parece ser bucha. Mas eu também tinha ouvido falar já de gente que não achava tão bucha assim, não. Muito pelo contrário. Eu fiquei instigado, eu fui assistir. E rapaz, esse filme é sensacional. Ele continua a história, né, do Reagan, do Exorcista lá, mas o primeiro filme do Exorcista, ele é muito religioso, né? Muito bom, no sentido religioso cristão mesmo, é muito focado naquele exorcismo, na mitologia do. Na mitologia não, né? Não vamos ser desrespeitosos aqui com os católicos, né? Mas na no que se acredita em torno de exorcismos mesmo, né? Ele é muito pé no chão nesse sentido. Agora, a sequência é totalmente mística. Rapaz, eu não imaginava. O diretor aqui, ele não é um. Calma, vamos por partes. A nossa garota do exorcista, ela cresce, né? E ela volta a ter problemas com aquela entidade, Pazuzu, Pazulu, sei lá o nome daquele diabo lá. Só que daí, cara, é uma viagem sci-fi, mística, onírica. Pô, tem uma máquina e não sei o que, e sonho, e visão, e entidade. E cara, o negócio é muito bom, tá? É que assim, eu entendo, as pessoas não gostaram da sequência, porque elas esperavam uma coisa que era a continuação daquela coisa pé no chão, da espiritualidade católica, da visão católica, é uma coisa mais mais fechada ali, né? Mais calma, mais pé no chão mesmo. Agora, o herético, o herege, né? Ele é fora da casinha, cara, uma viagem total. Só que o diretor aqui, o John Borman, ele não é um diretor. Ele é um pintor barroco. Ele usa sombra e luz de uma forma que nesse filme que eu fico até emocionado de pensar. E toda a mitologia que ele cria em torno é, das viagens que o personagem faz, das visões que tem. E ele torna o nosso Reagan, né, o personagem, muito mais ambíguo, muito mais esférico. Ele é tentado de formas diferentes, ele tem desejos errados, mas que são feitos de forma muito interessante no filme. Em resumo, não tem nada a ver com o que foi estabelecido no primeiro filme, não, mas é um filme fantástico e expande a mitologia do Exorcista de uma forma brilhante. Tem cenas de susto muito boas. Fazer um meia-culpa aqui, né? Claro, as pessoas queriam mais do mesmo. Mas o filme aqui ele foi além, ele foi mais ousado e o cinema precisa disso. É por isso que eu acho que a gente tem que olhar para o Exorcista 2 com muito mais carinho do que geralmente se olha. Seguindo essa linha de olhar com carinho, eu queria falar sobre Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Esse aqui, galera, eu assisti no cinema quando lançou. E foi uma alegria imensa. Inclusive, eu só fui descobrir que as pessoas não gostavam desse filme quando eu fiquei um pouco maior, porque eu era fã de Indiana Jones desde criancinha, né? E eu fui assistir esse filme e tinha uns 7 anos. Desde criancinha, né? Era fazia uns 2 anos já. E, rapaz, eu amei. Foi uma experiência linda ver o Indiana Jones na tela grande. E só que ele é totalmente, assim como o Exorcista, né? 2, ele é muito diferente do que veio Indiana Jones antes. Indiana Jones era aquela pegada meio mística, religiosa, né? O primeiro é sobre a Arca Perdida, o segundo é as religiões orientais, o terceiro o Santo Graal, tudo ali muito estabelecido, né? Agora no quarto filme,
o Spielberg explora um outro lado do personagem, que é a ficção científica, os ETs, né? Que é um tema que o Spielberg ama. E ele sai daquela coisa que tinha ficado tão marcado, né, Jones, que era aquele período que antecede a Segunda Guerra Mundial, né? Que é o confronto com o nazismo, as tensões americanas da época. E ele passa por um período posterior, muito interessante também, que é a Guerra Fria. E na Guerra Fria, os inimigos são outros. As lealdades e as visões de mundo, elas se tornam mais cinzentas. É claro, o Indiana Jones não é comunista, ele está do lado dos americanos. Mas os comunistas não são aquele inimigo claro como os nazistas, por exemplo, né? Não tem como ficar do lado dos caras. Agora, do comunismo é diferente. Eles não são um mal personificado, apesar da vila da Kate Blanchett ser imponente, ser imparável. É muito diferente dos outros personagens do Indiana Jones. Então, as pessoas sentiram, eu acredito que as pessoas sentiram muito estranhamento. Mas Spielberg entrega um filme com uma aventura dinâmica, uma história fechada, um universo amplo e imagens belíssimas. Ele fez de novo, né? Eu confio muito no Spielberg, estou muito ansioso para assistir o Disclosure Day. E eu acho que as pessoas precisam. Tá na hora já, né? Já fazem quase 20 anos. Nossa, tô velho. Fazem quase 20 anos já, tá na hora de olhar para trás e falar que a gente errou. Erramos com Spielberg, erramos com Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal. Para fechar, clássico, né? Para fechar com chave de ouro, precisamos olhar com mais carinho para o Poderoso Chefão Parte 3. Dirigido por Francis Ford Coppola, lançado em 1993, 1990. Tô com a minha colinha aqui. Ninguém é de ferro, né? Ele termina a saga do Corleone, do Michael Corleone, de uma forma que muitos acreditaram ser insatisfatória também. Mais uma vez por uma questão de expectativa, né? Até então nós víamos um Corleone é, unfazed, né? Impávido, imparável, é, implacável. Mas agora o Corleone é velho. Ah, ele quer sair, né? Aquela que os sopranos tanto satirizam, né? When I thought I was out, they put me back in. Né? Não consigo imitar tão bem quanto o Silvio Dante, mas ele já tá cansado, ele já tá velho, ele ama a filha. E é muito diferente, né, do que a gente viu nos filmes dos anos 70, por exemplo. Eu acredito que levou muitos fãs à frustração, né? Ver um Marco Corleone, um Miguel Corleone, né, Marco não. Um Corleone tão humano, tão vulnerável, tão cansado. E eu acredito que isso manchou muito a imagem que muitos criaram na mente nos primeiros dois filmes. Mas eu acredito que o Coppola foi muito ousado nesse filme aqui e ele fez bem. Esse roteiro que explora as falhas e a humanidade dele trazem um personagem como no Exorcista 2 muito mais esférico e muito mais interessante. Ele não é mais um super vilão, né? Entenda o que eu quero dizer. Ele é um ser humano e ele anseia por uma espécie de redenção, uma redenção que ele não encontra. Ele não encontra até o fim da vida dele. A vida dele de violência termina de forma violenta. Ele não perde a vida, propriamente dita, né? Ele não é assassinado, mas todos os motivos que ele tinha para viver simplesmente desaparecem. Então sobra a casca de um grande homem, a sombra. Eu acho isso uma imagem fortíssima, fascinante, uma reflexão sobre é, poder, sobre desejo, sobre ambição. Então o Coppola aqui entrega um encerramento magistral para a trilogia dele. E eu acredito que hoje em dia, né, já há muito revisionismo sobre esse filme, graças a Deus, né? Eu lembro que alguns anos atrás, quando eu era mais novo, elogiar esse filme aqui era um sacrilégio, né? Mas eu acho que isso está mudando pouco a pouco. E eu acho que você, meu caro espectador, deveria olhar com esse filme com mais carinho também. Bom, pessoal, e para terminar aqui, né, uma reflexão, a palavra sobre expectativas.
sobre receber as coisas que não se esperavam ou da forma que não se esperava. Para isso, queria que vocês abrissem comigo o Evangelho de João, o Evangelho do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 11, que é muito bom. Acredito que também seja uma passagem conhecida. Veio, melhor, versículo 10, vamos começar um antes. O Verbo estava no mundo, o Verbo Jesus. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Aí o ponto central. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Acho muito forte essa passagem aqui porque expressa a realidade que quando Jesus veio para o mundo, ele veio principalmente para anunciar o seu ministério, primeiramente para os judeus, que eram um povo de Deus na época. Mas os judeus não receberam a palavra de Jesus. Eles esperavam um Messias diferente, um Messias político, um rei terreno. E até os próprios apóstolos, esse anseio manifestado em Atos, né, onde Jesus já ressurreto e pronto para ascender aos céus, eles perguntam para ele: Mestre, agora que você vai instaurar o seu reino? E Jesus fala que não é para vocês se preocuparem com essas coisas, mas anunciar o evangelho, né? E aí eles mudam as expectativas deles, né? E eu acho que esse é um problema muito forte do ser humano, né? A gente tem expectativas e a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito, da nossa forma, do nosso tempo, mas não é sempre assim, e graças a Deus, né? No caso de Jesus, Deus sabe as coisas certas e a melhor forma de fazer. E pensando que nós temos que estar prontos para que as coisas não sejam da nossa forma, para que nós possamos aproveitar as coisas da melhor forma possível e não fecharmos a nossa existência e nos privarmos de uma vida muito mais plena. E é isso que eu faço o apelo para vocês hoje, para que vocês estejam prontos para esse tipo de coisa. E por isso que eu faço o apelo. Às vezes você queria que sua vida fosse de um jeito, acontecessem coisas de formas diferentes, mas eu, assim como os judeus na época deles, né, esperavam outras coisas de Deus. Mas eu vim aqui para falar que nós temos que confiar em Deus, na sua sabedoria, e estar prontos para aceitar as coisas da forma que Ele, na sua sabedoria, faz. Que é assim como continuação, né, do que a gente leu, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Ou seja, pode não ser da forma que você esperava, mas recebendo a Jesus, você vai ter uma vida nova, da forma que Ele quer, da forma que Ele planejou para sua vida. E aí sim, você estando debaixo da vontade dEle, suas expectativas alinhadas à vontade de Deus, aí sim, meu caro, aí sim você vai saber o que é viver e aproveitar as coisas, que é viver para a glória de Deus. E por isso, sempre o sacrifício de Jesus que proporciona tudo isso para você e venha hoje mesmo para Ele. Não espere mais, não perca tempo. E chega de expectativas erradas, expectativas que corrompem a nossa visão, a nossa forma e a nossa alegria de viver. Mas é isso, meus caros, espero que vocês tenham gostado. Me sigam no Letterboxd, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho, esqueci de falar no começo. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau.